Amados, sou o pastor José Barbosa de Assis, da Igreja Assembleia de Deus de Ramos. Meu pastor presidente é o pastor Itamar Varela. Nessa manhã, meus amados, eu quero convidá-los para o estudo da lição da Escola Bíblica Dominical, a lição número 13, 28 de junho de 2020. É uma lição que tem um título muito interessante, muito importante, e é um tema bastante atual na época que estamos vivendo. O título da lição de hoje é A Batalha Espiritual e as Armas do Crente. Ela está baseada na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 6, verso de 10 a 20. Eu quero convidá-los a lermos o texto bíblico no qual está baseada a nossa lição de hoje. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos de lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orando em todo tempo com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como nos convém. Esse texto, meus amados, é bastante conhecido de todos os irmãos da igreja. É um texto muito bonito e muito atual. O texto que fala sobre batalha espiritual. Nós queremos fazer uma análise dessa lição de hoje e tudo que compõe a lição, para que nós possamos estar preparados para esse embate que está acontecendo já. E estamos vivendo em um mundo em que há um embate espiritual sendo travado. Porque, amados, é bem verdade que as coisas acontecem primeiro no mundo espiritual, para depois acontecerem no mundo material. Primeiro acontece a batalha no mundo espiritual, onde há uma definição do que vai ser feito. E só assim acontece aqui no mundo material a mudança que Deus estabeleceu. Eu quero lembrá-lo que foi assim com Daniel, quando orou, e por 21 dias houve um empecilho espiritual para que a mensagem chegasse até o profeta. Houve uma batalha, houve uma luta espiritual. E só houve vitória quando Deus enviou um anjo guerreiro que abriu o caminho para que chegasse até Daniel o mensageiro, dando a resposta que ele havia pedido. Batalha espiritual e as armas do crente. Amados, ao finalizar a epístola aos Efésios, o apóstolo Paulo, ele enfatiza bem essa luta constante
da igreja contra o mundo das trevas. Ao analisarmos a Epístola aos Efésios, nós vemos que lá no capítulo 3, o apóstolo Paulo fala a respeito também de Jesus, da igreja, do dever do crente. E se retornarmos um pouquinho mais, nós vamos ver que lá no capítulo 1, Paulo faz uma analogia da igreja como um corpo, tendo como cabeça o Senhor Jesus. E aqui nesse capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele dá uma noção das armas que a igreja deve ter para obter vitória no seu cotidiano, na sua vida cotidiana. Então queremos fazer uma análise desse texto, ponto por ponto, para que tenhamos total conhecimento das armas que temos à nossa disposição e dos ardis do inimigo para tentar nos derrotar. Amados, eu quero lembrá-los que o inimigo, ele não dorme. Ele luta dia e noite para tentar desviar a igreja do Senhor Jesus dos seus objetivos. O apóstolo Paulo diz, amados, no texto que lemos, que a nossa luta não é contra a carne e contra o sangue, mas contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Contra a carne e o sangue, Paulo pressupõe que os verdadeiros cristãos já dominam esse terreno, já conseguem controlar suas emoções carnais, seus desejos, de tal forma que estão mortos com Cristo. No entender do apóstolo, a nossa batalha não é contra a carne e o sangue, não é contra nossos desejos, mas contra o mundo espiritual que conspira constantemente, sem parar, dia a dia, contra nós, Igreja do Senhor Jesus. A primeira coisa que o apóstolo Paulo enfatiza nesse texto que lemos é fortalecidos no poder do Senhor. Observe que Paulo fala a respeito de ser forte, mas não a fortaleza nossa, material. É ser forte espiritualmente. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. O preparo espiritual do crente para a batalha. Primeiro, fortalecer no poder do Senhor. Está ligados a Deus constantemente, dando lugar ao Espírito Santo de Deus, para que o Espírito de Deus fale aos nossos corações e nos ensine o que fazer na hora certa. A segunda coisa que Paulo enfatiza é ficar vigilante em toda oração e súplica. Amados, eu quero lembrá-los que não há restrição com relação ao local para se fazer a oração. A oração pode ser feita em qualquer lugar, mesmo se andando na rua, assentado em algum lugar, caminhando de um lado para o outro, podemos estar ligados no Espírito e orando e falando com Deus. Estar vigilante, atento, com toda a oração e súplica diante de Deus, porque Ele ouve a oração daqueles que são dele. A vitória contra o mal somente é possível por meio do fortalecimento do crente no poder do Senhor. Temos que deixar, amados, Cristo aparecer em nós. Devemos ter a mente de Cristo para refletir o rosto de Cristo para o mundo.
Isso só se consegue estando em comunhão permanente com Deus e andando segundo andava o Senhor Jesus. Eu quero lembrar do que Jesus, o Senhor, veio como filho do homem e ele passava noites no monte orando a Deus, em comunhão com seu Pai, para que obtivesse vitória em todos os seus caminhos por onde ia. É fundamental ter contato com Deus todos os dias, estar ligado, para que possamos usar as armas que Paulo fala aqui nesse texto que lemos. Agora vamos conhecer, amados, o campo de batalha. Vamos conhecer o que tem no campo de batalha. Vamos ver agora, amados, as astutas ciladas do diabo. A expressão ciladas do diabo, capítulo 6, verso 11, indica as armadilhas articuladas perversamente pelo reino das trevas contra a igreja do Senhor Jesus. O líder dos demônios é conhecido como caluniador, acusador. Ele está tomado de fúria contra nós para tentar derrotar a igreja. E nós, como representantes da igreja do Senhor Jesus, quando eu me referi ao capítulo 1, que Paulo fala que a igreja é o corpo de Cristo, Cristo é o cabeça, o inimigo quer derrotar o corpo para poder tentar derrotar a cabeça, o que é impossível. Então, amados, conhecendo o campo de batalha, quais são as artimanhas do inimigo? Quais são as armas que ele usa para tentar derrotar-nos? Primeiro, ele usa a mentira. Ele tenta confundir a verdade com a mentira. Ele tenta falar uma meia-verdade para tentar nos confundir. E nós, ouvindo isso, erramos diante de Deus. Então ele confunde a verdade com a mentira. Amado, um tema tão atual, a verdade. E conhecereis a verdade vos libertará. O crente, o servo de Deus, aquele que é salvo por Cristo, deve estar atento, vigilante, para estar pautado em todos os seus caminhos na verdade. Mentira é do inimigo. Isso vale, meus amados, para o dia a dia, de um modo geral. Procurar falar a verdade, mesmo que essa venha nos machucar, mas a verdade é a verdade e sempre prevalece. E é uma das armas que mais o inimigo usa. Eu quero dizer, amados, que o inimigo não está brincando. Não existe mentirinha, existe mentira. Não existe pecadinho e pecadão, não, é pecado. Primeira arma que ele usa, tentar fazê-los confundir a verdade com a mentira. A palavra de Deus diz que existem caminhos que ao homem parece direito, mas o fim deles é a morte. É preciso vigilância, atenção, filtrar tudo pela palavra de Deus. A segunda coisa que o inimigo usou lá no Éden e continua usando: deturpar, torcer as escrituras. Muitos às vezes dizem: isso não tem importância, isso é bobagem. Se a palavra de Deus condena, não é bobagem e tem muita importância. É pecado. Então, deturpar, torcer a palavra. Fazer a palavra de Deus dizer o que ela não está dizendo para a nossa própria conveniência. A terceira coisa, dissimular e induzir a dissimulação.
Quando falamos em dissimulação, falamos em falsidade. A pessoa está fazendo uma coisa errada e dissimula, tenta esconder, enganar as pessoas para que não vejam o erro que ela está cometendo. Isso é uma arma que o inimigo usa para tentar derrotar-nos. A quarta coisa que o inimigo usa no campo de batalha: fazer falsos sinais, milagres de mentira, que não é Deus que está operando, para tentar enganar aqueles que são filhos de Deus. Mas é muito fácil de saber, amados, porque a palavra de Deus é um filtro perfeito e que nos mostra que Deus é perfeito em suas atuações. E Deus mostra aos seus filhos, porque tem um contato particular com cada um deles, o que é certo ou o que é errado, se ele está fazendo ou não. A quinta coisa: fazer acusações. O inimigo tem dois títulos: caluniador e acusador. Fazer acusações. Amado, é muito sério isso, porque o inimigo provoca contendas, dissensões no seio da igreja para tentar tirar a união do povo de Deus, acusando um ao outro. Ele joga um acerto na mente da pessoa, a pessoa fala uma coisa que não deve, acusa o seu irmão, causa uma desavença, causa uma confusão. Isso é uma arma que o inimigo usa no campo de batalha. A sexta arma que ele usa, amados, ele semeia a incredulidade. Incredulidade. Amados, eu quero lembrar que a incredulidade, ela é a arma número 1 do inimigo para combater a fé. O contrário de fé é ser incrédulo, é não crer. E a nossa salvação, ela é baseada no crer. Pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A fé é crer de modo inabalável no que Deus vai fazer, e Ele faz. Então, semear a incredulidade é a sexta arma que o inimigo usa no campo de batalha para tentar derrotar-nos. A sétima arma que o inimigo usa, amados: promover ideologia anticristãs. Eu disse agora há pouco aqui: há caminhos que ao homem parecem direito, mas o fim deles é a morte. Lembre-se do que Paulo diz: estar vigilante, atento. É preciso vigilância para discernir ideologias contrárias à palavra de Deus, que negam a palavra, que negam a soberania de Deus. É preciso estar atento. Semear ideologias. E promovendo coisas que são anticristãs, contrárias à santa palavra de Deus. Essas armas o inimigo usa contra a igreja do Senhor Jesus. Para termos vitória, é preciso estar atento. O conflito contra o reino das trevas. O apóstolo Paulo enfatiza que esse conflito não é contra a carne e o sangue. Não se trata de lutar contra o ser humano, mas contra o reino das trevas nas regiões celestes. Essas declarações indicam que a batalha não é física, mas travada no mundo espiritual. O conflito é contra as hostes que, debaixo da autoridade do diabo, mantém os homens na escuridão e nas trevas.
Nessa metáfora, fica claro que o cenário do campo de batalha do soldado é espiritual. Ao mesmo tempo que se revela a natureza pessoal do conflito, pois essa luta se dá tanto na área individual quanto na área coletiva da igreja. É uma luta, amados, que é tanto individual quanto coletiva. Porque o inimigo, quando atinge os membros de modo individual, acaba também atingindo a coletividade. Aquele indivíduo que está acertado com problemas, ele vai disseminar a contenda e a confusão no meio da igreja e vai acabar causando um grande problema no seio da igreja. É preciso estar atento nisso. As agências das potestades do ar. O apóstolo Paulo identifica as forças do mal que marcham contra a igreja como principados, potestades, príncipes das trevas desse século e hostes espirituais da maldade. Esses seres são caracterizados por 3 aspectos. Esses seres espirituais têm 3 aspectos que o apóstolo Paulo enfatiza no texto que lemos como base. O primeiro aspecto, eles são poderosos. Os títulos principais de potestades indicam poder, primazia e autoridade para agir. Príncipe das trevas são líderes de anjos caídos, que sob o comando do inimigo, do diabo, exercem o domínio. A terceira coisa desses entes caídos, eles são malignos. Esses agentes formam as hostes espirituais da maldade. Refere-se a demônios que empregam seu poder destrutivamente para o mal. Apesar desse imenso império do mal, a igreja é exortada a não temer. Somos incentivados a lutar e, sobretudo, vencer, pois o Senhor da igreja está elevado ao nível de acima de todo o principado, e poder e potestade, aleluia, e domínio. Paulo enfatiza isso no seu capítulo 1 de Efésios, lá no verso 23. Amado, o crente precisa conhecer o seu campo de batalha espiritual para que possa guerrear contra o inimigo e receber a vitória. As armas espirituais indispensáveis ao crente. Quais são as armas? Vamos ver. Primeiro, Paulo enfatiza a armadura completa de Deus. A imagem que o apóstolo Paulo usa é de uma linguagem retirada do contexto militar romano. A expressão toda armadura traduz o termo grego panóplia, que significa a armadura completa de um soldado fortemente armado. Na carta de Paulo aos Efésios 6, 11 a 13, ele dá orientação para não usarmos armas próprias. Não são armas materiais, são armas espirituais. E ele fala para tomar o equipamento dado por Deus, resistir bravamente e marchar contra as potestades do ar. Número 2, as armas indispensáveis de defesa. Primeiro, a armadura completa, é a ligação com Deus, é o contato, é a comunhão com Deus. Só se consegue através da oração. Orar em todo o tempo e vigiar. As armas indispensáveis de defesa. Veja aqui que uma lista de armas espirituais disponíveis ao soldado do Senhor. Primeiro,
cingir os nossos lombos com a verdade. Cingir com a verdade. Meu irmão, não abra mão da verdade. Mesmo que ela venha a estar contra você, mas use a verdade. Mentira é do inimigo. Não devemos mentir nem de brincadeira, nem contar piadinhas mentirosas. Não. O inimigo não brinca. O inimigo nunca brinca. Ele está sempre sério, armando ciladas de tocaia para tentar nos derrotar. Eu quero lembrar que a armadura que Paulo fala aqui, ele faz uma analogia com a armadura no soldado romano, que tinha uma vestimenta de couro, que dificultava qualquer golpe de espada ou de lança atingi-lo. A primeira coisa que Paulo fala são as armas de defesa. Vemos aqui uma lista de armas espirituais disponíveis para o soldado. Então, cingir o vosso lombo com a verdade. Segundo, vestir a couraça da justiça. Couraça da justiça. Trata-se de uma malha impenetrável de proteção aos órgãos vitais. Refere-se à justiça de Cristo e à retidão do soldado no campo de batalha. Procurar ser reto, procurar ser justo em tudo que nós fizermos. Andar em justiça diante de Deus. Sempre comunicando com Deus, através da oração, e o Espírito de Deus vai falar conosco o que é errado, o que é certo, o que devemos pedir perdão ou não. Não devemos deixar pecadinhos escondidos, por pequeno que seja, mas confessá-lo diante de Deus e pedir perdão, para estar em retidão e justiça, sempre diante do Senhor. A terceira coisa que Paulo fala, calçar os pés na preparação do Evangelho da Paz. Amados, o soldado romano usava um tipo de bota confeccionada de couro, era uma meia bota que tinha uma sola cravejada para dar estabilidade. Refere-se à firmeza que o Evangelho proporciona e a prontidão do soldado em testemunhar de Cristo. A nossa pregação do Evangelho do Senhor Jesus primeiro acontece com a nossa vida, a nossa maneira de se comportar diante do mundo e diante daqueles que nos cercam, dando o exemplo. Amado, o exemplo arrasta. E Paulo diz aqui, a quarta arma, tomando sobretudo o escudo da fé, com os quais podeis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Amado, o escudo que usava o soldado romano era retangular, feito de madeira e couro. O escudo protegia um corpo inteiro dos dardos incendiários. Refere à fé inabalável em Deus, que detém a eficácia das calúnias, das dúvidas, das rebeliões disparadas pelo diabo contra nós. Esse escudo detém tudo isso. O escudo da fé consegue quebrar e apagar os dardos inflamados do inimigo. É preciso estar atento. Sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é o contrário da dúvida. A fé é o contrário de duvidar. O quarto item, o capacete da salvação. Pesado, resistente, fabricado com bronze ou ferro,
O capacete serve de proteção para a cabeça. Refere-se à certeza da salvação que já recebemos em Cristo e a convicção da plena salvação no último dia. Sim, o capacete da salvação. O apóstolo João, na sua primeira carta, lá no capítulo 5, ele fala: aquele que é de Deus, o diabo não lhe toca. O salvo, o diabo não pode tocar. Ele é propriedade do Deus Altíssimo, ele é comprado com o sangue do Calvário, ele tem dono. Capacete da salvação. Essa arma poderosa, a fé, que pode mover montanhas. Arma ofensiva. Agora vamos falar, amados, da arma ofensiva. É imprescindível, é preciso, é indispensável. Finalmente, a espada do Espírito. A única arma disponível tanto para a defesa quanto para o ataque. O termo grego para ela é machaira, identificada como espada curta. Isso significa que o combate é pessoal, é o enfrentamento corpo a corpo. A espada do Espírito é identificada como sendo a palavra de Deus, inspirada e penetrante. Aleluia! Ela deve ser usada tanto para resistir às ciladas do diabo, quanto para derrubar as fortalezas de Satanás. Aleluia! Exaltado seja o nome do Senhor. A espada do Espírito. Manda usar bem a espada. Amados, será que você lê a palavra de Deus todo dia? Será que você medita todos os dias? Será que você sabe manusear essa palavra poderosa que destrói as fortalezas de Satanás? É a espada. Defende e ataca e dá vitória. A espada do Espírito, a palavra viva do Deus vivo, santa e eterna, poderosa, maravilhosa, invencível, imutável, que atravessou o século e chegou até nós, e a nossa arma de defesa e de ataque atualmente. As armas ao nosso dispor são indispensáveis para resistirmos aos ataques das trevas e permanecermos inabaláveis. Concluindo, amados, a vitória da Igreja de Cristo contra as forças do mal é garantida pela sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Os ardis de Satanás não podem ser subestimados, porém, o reino das trevas não deve amedrontar o cristão. A Escritura convoca o salvo a combater e a vencer as potestades do ar, revestidos com a armadura de Deus. A armadura de Deus é fundamental para vencermos as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações. Amém e amém.